que neste salmo ele relata algumas coisas importantes para a nossa vida com Deus, para o nosso caminhar com Deus. Muito bom quando nós paramos para meditar na poderosa palavra de Deus. Cada vez que abrimos a Bíblia Sagrada, o Senhor tem algo para transmitir ao nosso coração, ou aos nossos corações. E nesses salmos, o salmista Davi, a epígrafe do salmo na Bíblia pentecostal, diz assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. Nós vamos ver aqui as experiências de Davi e coisas importantes que nós também podemos aplicar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, neste salmo, ele relata de algo que ele estava vivendo, problemas que ele estava enfrentando, e ele inicia os salmos dizendo para Deus: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. E ele diz mais: são muitos os que levantam contra mim. Interessante que nessa época Davi reinava sobre Israel. Ele era o rei de uma poderosa nação. Ele já havia conquistado muitas batalhas. Deus era com Davi. Deus estava com ele na sua trajetória. Mas aqui ele levanta a sua voz ao céu e ele fala com Deus a respeito dos seus inimigos ou adversários que havia se multiplicado. E diz aqui o texto que eram muitos, não era apenas um, eram muitos os seus adversários. Ele diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Às vezes nós ficamos pensando e nos considerando o menor da casa, talvez nos consideramos o menor da nossa família, ou o menor no nosso trabalho, e fazemos alguns questionamentos por causa dos levantes das pessoas que se levantam contra nós, das pessoas que se colocam diante de nós como os nossos adversários. Mas quando nós olhamos para estes salmos, nós vemos aqui, irmãos, que aqui era o rei. Aqui não era uma pessoa qualquer, mas aqui está falando do rei de uma nação. Glória a Deus. Então não importa a nossa posição social, as lutas sempre surgirão. Independentemente da minha posição social, da posição que nós ocupamos na igreja, na sociedade, lutas virão, lutas surgirão, problemas serão colocados diante de nós. Nós vemos aqui o exemplo neste salmo do rei Davi. Ele era o rei de uma poderosa nação, porém todos estavam contra ele. Essa ocasião aqui, se nós formos nos reportar para o segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 13, ali vai iniciar uma história de quando um dos filhos do rei Davi, Amnon, ele se apaixona pela própria irmã Tamar.
E orientado por Joabe, ele pede ao rei para que Tamar, a sua irmã, fosse preparar alimento para ele junto da sua cama, mas era uma artimanha. E o rei, então, atendendo o pedido de Aminon, ordena a Tamar para que ela fosse preparar um bolo para Aminon, seu irmão. E quando ela estava ali preparando aquele bolo, e quando tudo ficou pronto, Aminon deu ordem aos servos que estavam com ele, diz: olha, sai todos vocês. E saíram todos. Ficou ele e sua irmã Tamar. E a Bíblia diz que quando ela foi servi-lo, ele pediu que ela se aproximasse e colocasse na sua boca. E quando ela o serve, então ele a força. E ele deitou com ela. E foi um problema sério. Ele cometeu um grande pecado. E Tamar saiu dali chorando. E ela encontra com Absalão, seu irmão. E relatou o que tinha acontecido. E Absalão já tramou no seu coração algo. E disse para ela: olha, fica quieta. Fica em silêncio. Em outras palavras, dizendo: e deixa o resto comigo. Nos desenrolar dos dias, Absalão então ele tramou a morte de Aminon. Absalão ele deu uma festa, preparou um grande banquete, convidou todos os filhos do rei, e dentre eles Aminon. O rei Davi, para não ser pesado, disse para Absalão: olha, não tem necessidade que todos nós vamos. O rei não foi, mas os seus irmãos foram com ele. E Absalão já havia dado ordem aos seus servos, dizendo: olha, quando Aminon estiver embriagado, vocês vão levantar contra ele e vai matá-lo. E assim foi. No momento da festa, comendo, bebendo, se alegrando, e os servos de Absalão prestando atenção em Aminon. E no momento que eles consideraram apropriado, levantaram contra ele, e lhe tiraram a vida. Os demais filhos de Davi montou nos seus animais e fugiram. A notícia chegou até Davi. Davi ficou indignado. Nesta ocasião, Absalão foge para Talmai. Passou lá um tempo. Com o desenrolar dos dias, Absalão voltou para Jerusalém. Com a ajuda de Joabe, ele volta para Jerusalém. E ele então promove a rebelião contra o seu próprio pai. A Bíblia diz que ele preparou 50 soldados, moços que cavalgavam com ele, e ele ia para a porta da entrada da cidade. E quando chegava alguém, ele pergunta: de onde vens? De tal e tal lugar. Qual é a tua causa? A minha causa é esta. Ele disse: a tua causa é boa, mas não tem ninguém da parte do rei para te ouvir. Não tem ninguém da parte do rei para resolver o teu problema. E ele dizia: oxalá eu fosse juiz na terra de Israel. E com isso, ele foi ganhando o coração do povo. Foi ganhando, conquistando o seu espaço. E quando nós lemos a partir do capítulo 15, de segundo livro de Samuel, nós vamos ver então que Absalão, ele organiza e promove a rebelião contra o seu pai para lhe tomar o reino. E Davi, com os seus servos, tiveram que fugir a pé, apressadamente. E então, justamente nesta época, segundo historiadores, estes salmos está fazendo menção desta situação. Quando Davi diz aqui: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, e muitos são os que se levantam contra mim. Aqui Davi estava falando com Deus a respeito daquela situação, e nós vemos que houve uma grande rebelião por parte de Absalão, mas ele foi infeliz, ele não conseguiu êxito
naquela rebelião, porque ele foi morto no campo de batalha. Mas estes salmos aqui, Davi está dizendo, justamente contando essa história de quando ele fugia da face de Absalão. Imagine, nós temos as nossas lutas, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos levantes, mas aqui, irmãos, era o próprio filho levantando contra o pai, era o filho querendo tomar o trono do seu pai, e ele estava disposto a matá-lo. Mas então Davi, reconhecendo toda esta situação, nós vamos ver aqui neste salmo, aprender aqui algumas lições importantes com Davi, que serve para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. A primeira atitude que nós vemos aqui neste salmo importante, que Davi tomou, e que nós precisamos também diante das nossas circunstâncias, dos nossos problemas, a Bíblia vai dizer aqui que Davi, ele abriu o seu coração para o Senhor. E às vezes nós nos fechamos, né? Davi, quando ele viu aquela situação, ele não teve outra alternativa. Diz o salmo que ele abriu o coração para o Senhor e ele clamou, dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Ele abre o seu coração para Deus, e nós vamos ver nestes salmos até o final, que o Senhor Deus deu a Davi uma grande vitória. Eu já quero dizer para você nesta noite, não importa a situação que você esteja vivendo, o problema, os levantes pode ser grande, a luta pode ser imensa. Se você abrir o teu coração para Deus, se colocar na presença do Senhor, se você clamar ao Senhor, Deus vai te dar vitória. Oh, glória a Deus. Quantos crêem na vitória nesta noite em nome de Jesus? Deus tem vitória para a sua vida. Vamos tomar e fazer nossas as palavras do salmista, atitudes maravilhosas que vão nos direcionar para a vitória. A primeira atitude é que ele abriu o seu coração para o Senhor. E ele diz: Senhor, são muitos meus inimigos, são muitos meus adversários que têm se levantado contra mim. Mas aonde ele foi? Ele foi para os pés de Jesus. Ele foi para os pés do Senhor, ele foi clamar a Deus, e a Bíblia diz: clamai em alta voz no trono da minha santidade. Ao invés de reclamarmos, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e clamar a Ele, dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor é todo poderoso. Senhor, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor vai me conduzir pelas tuas poderosas mãos. Nós não podemos. Existem momentos da nossa vida que nós não conseguimos mesmo. As lutas são imensas, que nós não temos forças, mas é nesta hora que nós precisamos desta atitude de Davi, abrir o nosso coração para Deus, abrir o nosso coração para o Senhor e confessar a Ele a nossa necessidade. E não importa, meu amado, a sua situação, o seu cargo, a sua posição social, a sua formação secular, não importa.
todos nós, de um menor ao maior, de um ignorante ao mais sábio da terra, a nossa vitória, ela vem do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Então Davi, irmãos, aqui, ele olha, ele vê que os seus adversários eram muitos, tinham se multiplicado. Todavia, quem sabe o salmista olhou para a sua direita, olhou para a sua esquerda, quem sabe até olhou para o seu exército que já estava fugindo daquela rebelião, e ele disse: não dá, não temos condições, é impossível ir à peleja. Mas ele pensou: mas tem uma coisa, eu tenho um Deus que habita nas alturas, eu tenho um Deus que tem todo o poder, eu tenho um Deus que tem o domínio de todas as situações. Então ele abre o seu coração para Deus. E você vai abrir o coração para o Senhor? Comece a abrir o teu coração para Deus. Comece a falar para o Senhor das suas necessidades. Comece a contar para o Senhor da tua luta, o tamanho do teu problema, a quantidade dos teus adversários, os teus inimigos. Vai falando com Deus, mas vai orando, vai falando com Deus, vai crendo, vai falando com Deus e vai profetizando na tua vida a tua vitória. Existem pessoas que olham para nós e dizem: você não vai conseguir, você não vai vencer, olha, se fosse tal pessoa ia, mas você não. Profetiza a tua vitória em nome de Jesus. Não aceita a palavra mentirosa de Satanás contra a tua vida. Se o inimigo diz: você não vai, você diz: eu vou, pelo poder do nome de Jesus. E a vitória é do povo de Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, Davi, embora sendo rei de Israel, ele tinha condições de levantar uma guerra contra o seu filho, mas ele não quis. Embora sendo rei de Israel, a Bíblia diz que Davi se humilhou. Ele preferiu rasgar o seu coração na presença de Deus. Ele se humilha e ele chega diante de Deus com humildade, e ele compartilha com o Senhor as suas dificuldades. Sabe por que alguém não vence? Porque não quer compartilhar com Deus a sua dificuldade, não quer humilhar na presença do Senhor, não quer contar para o Senhor das suas fraquezas, das suas fragilidades. Mas Davi, sendo Deus, ele se humilha, ele vai à presença do Senhor e ele compartilhou com Deus das suas dificuldades, das suas fraquezas, do seu medo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós queremos, e às vezes até pensamos que somos grandes, né? Somos super crentes, super homens, super mulheres. Nós achamos que não temos essa necessidade de nos humilhar, de aproximar de Deus, de rasgar o nosso coração. Não é vergonhoso, irmãos, nós compartilharmos com Deus das nossas dificuldades, falar com o Senhor das nossas fraquezas, falar com o Senhor do nosso medo, falar com o Senhor do nosso desânimo. Quantas pessoas já se perderam na caminhada, estão desanimados e nas suas orações não têm coragem de dizer: Senhor, eu estou tão fraco, eu estou cansado, eu estou desanimado. Senhor, me ajuda, me socorre, me dê graça, me abençoe. Não, nós não falamos, nós não confessamos para o Senhor das nossas dificuldades, fraquezas, medos e desânimos, mas o Senhor está pronto
pronto para nos ouvir, Ele está pronto para te ouvir. Ele quer ouvir a tua sinceridade, Ele quer ouvir você, a tua voz, quer ver você rasgar o teu coração na sua presença, e com certeza a mão do Senhor será estendida sobre a sua vida. Davi não teve dificuldade. Davi se humilhou, rasgou o seu coração, contou para Deus dos seus problemas. Ele não teve nenhuma vaidade, não exaltou o seu coração, mas ele começa a falar para o Senhor das suas fraquezas, do seu medo, do seu desânimo, e Deus lhe deu da sua graça. Aí Deus fala com Davi, e aqui no Salmo 118, versículo de número 6, Davi, o versículo 5 e 6, Davi abre a sua boca e diz assim: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo, o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. A situação de Davi começa a mudar, porque ele se humilha, Deus fala com Davi, e Davi então resolve depositar a sua confiança em Deus. As tuas lutas, as tuas pelejas, que às vezes vêm do homem, os homens levantam perseguição contra nós, e nós tememos, diante das perseguições humanas, nós queremos retroceder. Meus irmãos, vamos fazer como o salmista, vamos abrir a nossa boca e falar em alta voz: o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem, e profetizar a nossa vitória. Glória a Deus. Nós sabemos que na nossa trajetória de fé, de vida, nós vivemos o que a Bíblia está dizendo, que os dias são maus, e a palavra de Deus diz mais, que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nós estamos vivendo esses dias maus, mas diante desses dias maus e tenebrosos, que surgem diante de nós, nós vamos enfrentar as mesmas adversidades e lutas que Davi enfrentou. Veja bem, nós vamos enfrentar dificuldades, medos, nós vamos sofrer o momento de desânimo. O momento do desânimo, ele vai bater na porta da nossa casa, glória a Deus, mas nós precisamos estar na presença do Senhor, para quando o desânimo chegar, nós buscarmos força em Deus, e dizer: do Senhor vem a minha vitória. Dizer: eu não posso, mas o Senhor vai fazer por mim. Eu não consigo, mas o Senhor vai me conduzir. E nós vamos de vitória em vitória, né? Vamos de glória em glória, vamos cantando, passando pela prova, o nome do Senhor sendo glorificado. Nesses momentos difíceis que estamos vivendo, nós vamos desfrutando de um avivamento que Deus tem para a igreja, e nós vamos rompendo em fé. Mas nós não podemos retroceder. Glória a Deus. Salmo 27, o versículo de número 3. Glória a Deus, diz assim: ainda que um exército me cercasse. Olha, Davi estava cercado, fugindo de Absalão. E aqui está dizendo: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Como está o nível da sua confiança em Deus? Não é? Existem pessoas que vêm enviadas
pelo adversário com uma mensagem negativa para nós, com mensagens desanimadoras, com mensagens que frustram a nossa fé, que querem frustrar o nosso relacionamento com Deus, mensagens ruins, mensagens negativas, e nós não podemos aceitá-las na nossa vida. Diante de tais mensagens pessimistas que alguém vem proferir a nós, nós vamos estar dizendo que o Senhor me guarde, Senhor me cubra com teu sangue, eu repreendo em nome de Jesus, e nós vamos orando, e nós vamos vencendo, nós vamos passando por cima de tudo isto, com a força que nos dá o Senhor. Glória a Deus. Como está o nível do seu relacionamento com Deus? Medos têm te assolado? O desânimo já bateu à tua porta? É hora de aproximar de Deus. Quando o medo, quando o desânimo, quando as lutas dessa vida se levantam contra nós, é hora de nós aproximarmos do Senhor. Dizer para o Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor sabe que eu não posso. Dizer como disse Josafá: Senhor, nós não temos força contra esta multidão. Mas ele disse: mas os nossos olhos estão colocados em Ti. Olha para Deus. Olhe para o Senhor no momento dos teus medos, olhe para o Senhor no momento das tuas provações. Então, meu amado irmão, no momento como este, a primeira atitude que nós temos que tomar aqui, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Conte para Ele. Tem um corinho muito antigo que a igreja cantava, que ele fala sobre esse assunto aqui. O corinho diz: conta para Jesus onde está a tua dor, porque Ele te ajuda a carregar a cruz. Às vezes nós contamos para os nossos amigos, nós contamos a nossa luta para os nossos irmãos, nós contamos as nossas dificuldades para os nossos vizinhos, para aqueles que estão próximos a nós, e nós esquecemos de dobrar o nosso joelho e abrir o coração na presença do Senhor. Lembra de Josué, quando Josué com Israel voltou diante de Ai? Era um povo pequeno, era uma cidade pequena, já havia conquistado Jericó. Os espias foram lá e olharam, viu que era um povo pequeno, disse a Josué: não, manda lá apenas umas 30 pessoas, tá bom, 2.000, 3.000 homens, aliás, é o suficiente. E Josué mandou um exército lá. A cidade era pequena, mas o que aconteceu? Havia pecado no meio do povo. Na destruição de Jericó, Deus disse: olha, guardai-vos do anátema, ninguém pegue nada. E Acã, o abençoado, foi lá, viu uma capa babilônica, uma cunha de ouro, e ele pegou aquilo, escondeu na sua bagagem, escondeu debaixo da sua tenda. Agora, próximo adversário é um povo pequeno, e quando eles foram, diz a palavra no livro de Josué, que Israel virou as costas para os seus inimigos e fugiram. Eles ainda mataram lá uns 30 homens de Israel. Mas o que Josué fez? Saiu desesperado, saiu correndo, gritando: e agora, Senhor? Não, a Bíblia diz que Josué e os anciãos de Israel,
eles se colocaram na presença do Senhor, eles prostraram com seu rosto em terra, na presença do Senhor de manhã até a tarde. Quando foi à tarde, o Senhor passa e diz: Josué, o que você está fazendo aí? Por que você está prostrado aí o dia todo? Levanta-te. E diz: tem pecado no meio do povo, retira o anátema, porque senão eu não estarei mais no meio de vós. Aí lançaram sorte, reuniu o povo, lançaram sortes, e caiu sobre Acã, sobre aquela família, e ele chama Acã, diz: Acã, dê glória a Deus, o que aconteceu? Conte para nós aí, o que está acontecendo. Aí ele fez a sua confissão, disse: olha, quando eu vi aquela bela capa babilônica, aquela cunha de ouro, eu não resisti, eu peguei, guardei na minha bagagem, está enterrado debaixo da minha tenda. Foram lá, e realmente estava como ele disse. Foi levado fora do arraial, Acã, tudo quanto ele tinha, e ele foi apedrejado e queimaram a fogo, consequências. Mas a vitória de Josué, eles rasgaram o seu coração na presença de Deus. Então, meus amados, nós entendemos e aprendemos aqui, por maiores que sejam as lutas, se nós rasgarmos o nosso coração diante do Senhor, Ele vai estender as suas mãos, e a igreja será vitoriosa. Glória ao nome de Jesus. Muito bem. Segunda atitude de Davi neste salmo. Versículo de número 3, nós vemos aí a segunda atitude de Davi. Ele reconhece que Deus é o seu protetor. Tinha um exército? Tinha. Tinha homens fortes ao seu lado? Tinha. Tinha homens guerreiros ao seu lado? Davi tinha. Mas Davi aqui nesse salmo, versículo 3, ele entende que o Senhor Deus é o seu fiel protetor. Diz assim o verso: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória é o que exalta a minha cabeça. Que belo reconhecimento. Davi reconheceu aqui que a vitória dele não vinha do exército, a vitória dele não vinha dos homens, mas ele olha para Deus e disse: Senhor, Tu és para mim o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi dizendo para Deus: Senhor, eu sei que se o Senhor estiver comigo, não serei atingido por Absalão e pelo seu exército. Senhor, eu sei que o Senhor vai me guardar nesta batalha, vai me guardar nesta peleja. Eu sei que o Senhor me dará vitória e eu vou caminhar de cabeça erguida. E foi o que aconteceu. Então aqui houve um reconhecimento. A segunda atitude de Davi aqui no versículo 3, ele reconhece que Deus é o seu protetor. E nós? Como está o nosso reconhecimento? Quem é o Senhor para ti? Quem é Deus na tua vida? Você pode medir o que Deus é capaz de fazer por ti? Mas existem pessoas que colocam limites no poder de Deus. Existem pessoas que limitam a ação do Senhor. Mas o Senhor está dizendo: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem
impedirá, se você confiar, se você tomar o Senhor como teu Deus, como teu escudo, como teu fiel protetor, você será mais do que vencedor. Você pode receber essa palavra? Quem tem Deus como protetor aí, dê um glória para o Senhor. É Ele quem nos guarda. O Senhor disse na sua palavra: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Ele o nosso guarda fiel. Depositemos nele a nossa confiança. Glória a Deus. Veja aqui, irmãos, o reconhecimento de Davi. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Ele é escudo. Os Salmos de número 59, o versículo de número 11, o salmista ora a Deus, dizendo: Senhor, dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. O socorro do homem falha, mas o socorro que vem de Deus, ele não falha. E o Salmo 20 diz a palavra do Senhor, Salmos de número 20, vamos ler: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Quando você está na luta, quando você está na prova, que abre o seu coração para Deus, que você confia no Senhor como teu protetor, a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor vai enviar socorro desde o teu santuário, e Ele vai te sustentar desde Sião. Porque nós estamos aqui nesta noite, é porque a mão de Deus tem nos sustentado. Nós só chegamos aqui, irmãos, porque Deus nos trouxe. Nós só estamos aqui por causa da bondade de Deus. E o salmista aqui no Salmo 20, verso 6, ele reconhece a grandiosidade do poder de Deus, e ele confessa para o Senhor, dizendo: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Quando nós não podemos, quando nós pensamos que vamos perecer, às vezes nem vemos, às vezes nem sentimos, mas a presença do Senhor está conosco, está aqui do nosso lado, o Senhor dizendo: eu estou aqui. Glória a Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu vou te conduzir. Glória ao nome de Jesus. Quantos livramentos, meus amados. E é importante quando nós reconhecemos isto. Olha o reconhecimento do salmista aqui no Salmo 20, verso 6. Sei que o Senhor salva o seu ungido. A vitória de Davi aqui no Salmos de número 3, diante de Absalão, foi algo que veio do Senhor. Foi Deus que fez, foi o Senhor que fez. E parece que nós vemos o Senhor Deus conduzindo a igreja, sustentando a cada um de nós com as nossas lutas diferentes uma da outra, os nossos problemas diferentes uns dos outros, uns maiores, outros menores, mas o nosso Deus vai controlando tudo. Aleluia. Ele pega na mão do irmão, ele pega na mão do irmão, ele ajuda o obreiro, ele conduz o jovem, e assim ele vai levando, ele sustenta o ancião na sua presença, ele vai conduzindo, e todos vão frutificando na obra e no reino de Deus. Aleluia. Então, irmãos, a segunda atitude de Davi nestes salmos, ele reconhece o Senhor Deus como
o seu protetor. Ele diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Em outras palavras, Senhor, não consigo viver sem a tua presença. Senhor, sem a tua presença não posso caminhar, não posso continuar, mas com a tua presença eu irei até o fim. Quantos vão chegar ao fim aí? Deu glória para Jesus. Muito bem. Davi, meus amados, no verso 1, ele conta dos seus adversários. Ele viu que a sua situação não era fácil, mas quando ele pega o Senhor e coloca o Senhor como seu escudo, coloca o Senhor como aquele que exalta a sua cabeça, ele começa a mudar a sua atitude. Aqui, desanimado, aqui quase frustrando-se, mas agora, quando ele confessa que Deus é o seu protetor, Davi, ele muda a sua atitude, a atitude do seu coração. Agora, do desânimo, ele passa a depositar confiança no Senhor. Davi renova a sua fé. E nesta noite, Deus quer renovar a sua fé. Às vezes a gente conversa com alguém que está na prova: e aí, irmão, tudo bem? Irmão, minha fé está desse tamanhozinho. Já ouvi isso muito. A minha fé está assim. Ainda bem que ainda tem uma pequena fé. Glória a Deus, porque o Senhor não precisa de uma grande fé para operar na sua vida. Lembra lá da parábola da figueira? Quando Jesus passava com seus discípulos, ele foi até a figueira para ver se tinha frutos, estava com fome, e quando chegou não tinha frutos. Aí o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E eles foram. Quando retornaram à tarde, pelo mesmo caminho, os apóstolos olharam para a figueira que Jesus havia amaldiçoado e ela estava seca. Aí falaram para o Senhor: Senhor, veja como secou aquela figueira que o Senhor amaldiçoaste. Eles estavam admirados. E aí Jesus chama a atenção deles e diz assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês não farão somente o que foi feito à figueira, mas se vocês ordenarem a este monte: sai daqui e precipita-te no mar, isso te se fará. E eles se maravilhavam daqueles ensinos de Jesus. Então a sua fé está pequena nesta noite. Deus nesta noite, Ele vai acrescentar a sua fé. Davi estava aqui vivendo um processo difícil, vivendo uma luta, uma batalha travada, mas quando ele reconhece a grandiosidade do poder de Deus, aqui no versículo 3 desses Salmos, ele abre a sua boca, exalta o nome do Senhor, deposita nele a confiança, e a sua fé é renovada. Tenha fé renovada nesta noite. Receba renovo espiritual nesta noite. Que você precisa fazer as mesmas atitudes do salmista: abrir o teu coração, reconhecer que Deus é o seu protetor, reconhecer que Deus tudo pode na sua vida. Em Deus, no Senhor, o salmista encontrou aquilo que ele precisava. Existem pessoas que saem procurando aí no mundo afora aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, mas a sua vitória está aqui nos pés de Jesus. A sua vitória está aqui na casa de Deus. Não precisa ir lá fora,
não precisa sair rodeando por aí, a sua vitória está na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não precisa procurar lá fora, procure aqui, dobre o teu joelho, se lance na presença do Senhor, rasgue o teu coração nesta noite, porque Deus tem vitória para a sua vida. Oh, glória a Deus. A mudança que nós queremos, a mudança que nós necessitamos, não está lá fora, não está no mundo, não está nas coisas do mundo. A mudança que nós precisamos está aqui na palavra, é no poder da palavra, é no poder do nome de Jesus, é no poder de Cristo que a nossa vida será mudada. Oh, glória a Deus. Aí nós olhamos como Davi e pensamos que quando nós não achamos ninguém para nos ajudar, o que vamos fazer? Meus irmãos, quando nós não encontramos ninguém para nos ajudar, para nos estender a mão, quando nós não encontramos um ombro amigo para chorar, o Senhor está dizendo: eu sou o teu consolo, eu sou o teu ajudador, eu te darei vitória. Quando nós pensamos que todos nos deixaram, Deus está dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não nos deixa. Deus não nos abandonará. Salmos de número 46, é uma promessa, é um salmo de vitória para a igreja. O salmista, ele disse: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O salmista: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, Deus está aqui. Quem pode sentir a presença dEle? Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vai te abençoar, Deus vai te consolar. São atitudes. Então, quando nós pensamos que todos nos abandonaram, Deus é a nossa glória. Quando acharmos que o desânimo tomou conta de nosso coração, Deus nos dará ânimo. Quando nós acharmos que tudo está perdido, as nossas forças, e que nós vamos fracassar, o Senhor está do nosso lado dizendo: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Terceira atitude de Davi nestes salmos. Salmos de número 3, terceira atitude de Davi, está no versículo de número 4. Qual foi a atitude de Davi? Davi orou a Deus com todas as suas forças. Quarta atitude de Davi. Diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Foi a quarta atitude de Davi. Primeiro, ele rasga o coração. Segundo, ele reconhece Deus como seu protetor. Terceira atitude, diz aqui que ele ora a Deus com todas as suas forças. Davi clamava na certeza que Deus o ouviria. E eu pergunto: quem são os teus inimigos? Quais são o número deles?
Deus de Davi é o mesmo Deus que nós servimos. E às vezes, meus amados, nossos inimigos, nossos adversários, pode ser um filho, pode ser um parente próximo. O nosso inimigo maior pode ser o nosso orgulho. O nosso inimigo maior pode ser a nossa presunção. O nosso inimigo maior possa ser a nossa irreverência diante de Deus. Quem são os teus inimigos? Não é? Mas eu digo, independente de quem sejam os nossos inimigos, se nós tomarmos esta atitude que Davi, no versículo de número 4, se nós orarmos a Deus como orou Davi, Deus vai renovar as nossas forças, e nós seremos vitoriosos para a glória e louvor do nome de Jesus. O tempo nos convida para parar, mas vença o teu inimigo, irmão. Vamos vencer o nosso orgulho, vamos vencer a nossa presunção, vamos vencer a nossa avareza. Não importa qual seja os nossos adversários, nós vencemos pelo poder do nome de Cristo. Só vou pontuar aqui duas atitudes, não vamos comentar. Quarta atitude de Davi, versículo de número 5. Davi se tornou um homem tranquilo. Os que confiam no Senhor tranquilizam o seu coração. Davi, diante daquela circunstância, verso 5, ele se torna um homem tranquilo, porque ele depositou confiança em Deus. Olha o que ele diz aí: eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Naquele momento de luta que ele estava, Absalão lhe perseguindo com um exército poderoso, ele pode dizer: eu deitei, eu dormi, eu descansei, porque o Senhor me sustentou. Então, quem toma essas atitudes de orar, de clamar, consegue se tranquilizar, se torna um homem ou uma mulher tranquila na presença do Senhor. Temos aqui algumas referências que não vai dar tempo. A quinta atitude de Davi, para nós terminarmos aqui: Davi se tornou um homem seguro, verso de número 6. Olha bem: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. A princípio ele estava fugindo e preocupado, mas agora ele já pôde deitar e dormir. E agora ele está dizendo aqui: olha, não tenho medo de 10 milhares de pessoas. Por quê? A confiança estava em Deus. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando no teu coração. Vamos fazer nossas estas atitudes,